Tá, joia. Nessa parte aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos... eu vou colocar aqui qual é a definição que a gente vai ter, então, para o O de... o big O, né? O O de uma função. Então, basicamente, quando você fala... Opa, tem que aumentar essa fonte, né? Aumentando a fonte... Na verdade, o que você está querendo dizer? Você diz o seguinte, olha, um f de... Normalmente a gente usa n, tá? Eu usei o x naquela outra gravação por causa que aquele site ele usa o x. Ele está, isso aqui vamos chamar que isso é o in de pertence, tá? O do g de n, certo? O O do g de n. Se existe o seguinte, se você consegue encontrar, se existem constantes C1 e C2, certo? Essas constantes, elas são maiores que zero, todas as duas são constantes maiores que zero, tal que, aí essa que é o grande pulo da jogada. Essas constantes, elas vão servir para duas coisas para a gente. Uma delas a gente vai usar essa constante para, se a gente precisar, a gente vai mudar a escala de uma das duas funções. Então a gente vai dizer que o f de x ele é menor do que a constante 1 vezes o g de x para todo x maior que a constante 2. Certo? Essa é a definição formal da notação O. Agora a gente tem que tentar digerir o que essa notação está falando para a gente. Olha só, o que é? O Rafael que estava ajudando a gente na passada. O que seria essa constante 2 que a gente tem aqui? A constante 2, Rafael, é aquele ponto a partir do qual a função nunca mais vai voltar acima da outra, certo? Quer dizer, não interessa se tem toda aquela bagunça no começo e tal, no valores menores de x, ele fica subindo, descendo, eles ficam se cruzando, não, mas existe uma constante e a partir desse ponto, a partir de um certo ponto, dali para frente, para todo x que tem ali dali para frente, essa função não volta mais a subir. E para que serve a constante 1? Isso aqui serviria, sem a constante 1 desse jeito aqui, serviria para pegar, por exemplo, o fato de que eu teria o x no O de x ao quadrado. Eu poderia fazer isso porque isso já consegue capturar a informação. Só que eu gostaria também de colocar aquele negócio que, aquela equação eu acho que deve estar aqui ainda, essa equação que é 2x ao quadrado mais x alguma coisa, que ela também esteja no O de x ao quadrado. Mas quando eu faço essa conta aqui, o problema que eu tenho é que para eu encaixar esse cara dentro do O de x ao quadrado, esse cara aqui tem algumas constantes a mais. Então a definição diz simplesmente o seguinte, olha, não tem problema, se você conseguir pegar essa função que você está interessado, multiplicar essa função por alguma constante e aí ela passar a ganhar da outra, daí do C2 para frente, então está valendo. Ok, essa definição, ela é a definição matemática que a gente tem para o O e é isso que a gente vai utilizar em algumas análises que a gente vai estar fazendo. Mas só para fazer algumas perguntas para vocês. Quem gostaria de me ajudar agora? A gente vai fazer alguns exemplos disso daqui. Quem gostaria de me ajudar? Eu ajudo se quiser, professor. Vai lá, como é o seu nome? Rafael. Rafael, você é o mesmo Rafael do outro? Não, é outro Rafael. Outro Rafael. Não vai ser, não é por falta de Jorge e Rafael que essa disciplina não vai dar certo, né? Concorda? Com certeza. Então vamos lá. Então o que a gente quer perguntar é o seguinte, olha, eu gostaria de perguntar assim, o n, ele está no O de n ao quadrado? Essa seria a pergunta que a gente faz. Então repara, primeira pergunta, quem que é o Fn nessa minha expressão aqui? O próprio N. É o n, exatamente. Quem que é o g de n nessa função aqui? G de N é o N ao quadrado. Perfeitamente. Agora a pergunta é, para eu responder, isso aqui pode ser verdade, pode ser falso, pode ser sim ou pode ser não. Pode ser que o n esteja nesse conjunto, pode ser que o n não esteja nesse conjunto.
Para eu responder que o n está nesse conjunto, eu tenho que achar essas constantes. Eu teria que achar a constante C1 e achar a constante C2 para que isso daqui seja verdade. E é bem trivial de fazer, né? Se eu fizer C1 valendo 1, e se eu fizer C2 valendo, sei lá, vamos colocar 10, já está valendo, né? Para todo x maior do que 10, repara que ninguém está pedindo o C1 justo. O menor C1, o menor C2, isso aí vai ser importante para a gente lá na frente. Não interessa qual é exatamente esse C1 e esse C2. O que interessa é que eles existem. Existe esse C1 e existe esse C2. Se existe esse C1 e esse C2, então eu posso falar que ele pertence. E você concorda que a partir de 10, nenhum valor de n faz com que o n seja maior do que o n ao quadrado? A partir do 10. Repara que bem antes ele já vai ser isso, né? Mas não interessa. Você definiu como 10. Eu defini como 10. Na verdade, você precisa achar 1. Se você achar 1 milhão e estiver valendo, tá de boa. Não interessa. O que interessa é que existe esse cara. Vamos perguntar o seguinte também, olha. Essa pergunta também é legal. O n ao quadrado está no O de n? O n ao quadrado está no O de n? Então, não porque tem uma hora que o n ao quadrado vai superar o ad n, como a gente viu na Sim. passada, e o n nunca vai voltar. Sim. A superior, então ele não pertence. Ele vai ser maior do que ser um vezes x. A prova matemática ela tem que ser mais elaborada que isso, mas sinceramente não me interessa muito. Eu acho que a intuição é importante e é o suficiente. Você pode imaginar que você nunca consegue chegar num valor, falar assim, olha, eu cheguei num valor de n que ele é tão grande, mas tão grande, que n vai ser maior do que o n ao quadrado. Tudo bem, isso aí é parte da resposta. Agora, tem um outro problema. Eu posso multiplicar o g por uma constante também. Eu posso multiplicar o g por uma constante. Então tem que ser a existência. Eu teria que falar que não existe esse par aí. E se eu pegasse, por exemplo, a constante C1 como sendo 1 milhão? Será que daí não existe um C2? Se eu colocar C1 como sendo 1 milhão, então quer dizer que vai ser 1 milhão vezes n, certo? E aí, será que daí não vai existir um C2? Teria que fazer essa prova matemática. Mas você já... Pode falar. Mas pela análise puramente assim, sem fazer conta, Uhum. a parte de analisar o comportamento do gráfico, Uhum. uma hora o n ao quadrado vai sempre superar, independente da constante. Exatamente. Ele vai sempre se esperar. Ele sempre vai superar. Pode ser, se você quanto mais alto você jogar o C1, talvez mais longe você vai ter que jogar o C2. Na verdade, você tentaria jogar o C2 mais longe ainda. Então você ficaria mais tempo abaixo, mas vai chegar uma hora que ele vai passar. Vai chegar uma hora que ele vai passar. E depois que ele passar, ele não volta mais, certo? Então a resposta para esse cara aqui é não. Não existe C1 e C2 que me dá isso, tá? Vamos fazer mais um. Opa. Vamos fazer mais um. Esse daqui é interessante, que é n... eu gostei que ele não aumentou o negócio ali. N ao quadrado. Vamos fazer n ao quadrado. Ele está no O de n ao quadrado? Essa é uma pergunta meio capciosa. Sim, está. Porque você pode, por exemplo, colocar um C1 entre 0 e 1 para diminuir o n ao quadrado. Uhum. E aí você coloca o C2 em um número arbitrário, por exemplo, aqui você colocou 10, Uhum. vai conseguir ficar. Na verdade, eu faria até o contrário, né? Eu colocaria, porque eu quero que o G seja grande, não pequeno. Eu colocaria o C1 muito grande. Eu coloco um C1 bem grande, e depois que eu coloquei o C1 bem grande, o C2, qualquer C2 razoável já vai servir. Entendeu? Então eu consigo colocar um C1 grande, e aí com isso eu já vou fazer com que o G seja maior do que o F. Então, na verdade, essa daqui é verdade. Na prática, o que a gente tem? A gente tem que F de N está no O de F de N. Isso me parece muito natural. Se isso aqui não fosse verdade, certo?
Vou só colocar... Oh, caramba. Se isso daqui não fosse verdade, eu acharia muito estranho. Certo? Então, na verdade, para qualquer função, o f de n está no O de f de n. Tá bom? Ok, essa parte tá de boa. A próxima coisa que a gente vai ver, eu vou até duplicar. Vamos pegar aqui. Vamos pegar algumas outras funções que são interessantes também. E aí a gente já consegue saber mais ou menos para que lado que a gente está indo. Ok. Vamos pegar n ao quadrado mais 4n mais 20 está no O de n ao quadrado? Sim ou não? Sim, Por quê? porque como você disse no processo anterior, a gente pode colocar uma constante C1 bem alta Isso. no g de x, Sim. e aí a gente coloca um número C2 arbitrário que com certeza existe no Sim. ponto onde a situação é satisfeita. A gente pode até sistematizar um pouquinho mais. Eu acho uma maneira fácil de você achar essa constante seria fazer isso aqui, olha. Vamos achar a constante C1. A gente pode pegar e considerar a constante C1 como sendo 2 mais 4 mais 20 mais 1. Então a C1 vai ser 27. Certo? Porque o que vai acabar acontecendo? Se eu tenho esse cara aqui com essas constantes, com certeza esse cara aqui, olha só, a gente pode até brincar assim, ó. Eu tenho 27. 27 vai ser 2 elevado... Opa, podia ter feito isso da primeira vez, mas como eu não fiz, vai ser 2 vezes n elevado a 2, mais 4 vezes n elevado a 2, mais 20 vezes n elevado a 2. Certo? Repara que isso daqui, isso aqui na verdade é exatamente igual a 26n elevado a 2, certo? E eu ainda deixei mais um cara de sobra aqui, mais um n ao quadrado. O que acaba acontecendo? Se a gente olhar par a par, essa parte aqui ganha dessa. Essa parte aqui ganha dessa. Essa parte aqui ganha dessa. Concorda? Sim. Então, trivialmente, a gente consegue chegar numa constante que vai ser grande o suficiente, só falta a gente achar o C2, que não é tão difícil da gente considerar. O que a gente pode ver também, então, com isso daqui, a resposta aqui é sim. O que a gente tem é assim, olha, se você tem um polinômio, você pode eliminar os elementos de grau menor do polinômio e ainda assim você vai ter o O correto. Certo? Eu posso eliminar os polinômios, os graus menores do polinômio e ainda assim eu vou ter o meu O. Certo? Entendi. Última coisa que a gente vai fazer relacionada a polinômio, depois a gente tem que brincar com as outras funções que também aparecem, que é o log e tudo mais, e ver por que eles não se encaixam nesse esquema aqui. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte, olha, e se eu quisesse saber isso daqui, 3n ao quadrado mais 12n mais 5 em O de n ao cubo? Sim ou não? Sim, também, professor. Sim, também. E O de n? Opa. O de n à quarta? Também. O de n à sexta? Também. Qualquer n acima de f de n não, perdão, de n. Qualquer um acima do maior grau do polinômio, né? Exato. Poderia ser qualquer valor aqui. Agora, O de 1, eu posso falar que é? Então, não. Não posso.
Então eu posso falar que é O de n ao quadrado, eu posso falar que é O de n ao cubo. Ah, vamos fazer assim, olha, vamos aproveitar esse mesmo carinha aqui para não ter que fazer tudo de novo. Vamos colocar aqui um 2n à quinta. Ai, caramba. Por que eu não fiz com um circunflexo da primeira vez? Vai lá. N à quinta. Aí eu pergunto, ele é O de n? Não. O de n ao quadrado? Também não. O de n ao cubo? Não. N à quarta? Não. N à décima? Sim. Sim. É n à quinta também, né? Também. Obviamente. Mas o interessante é que ele é n à décima. Tá bom? É o O de n à décima. Tudo bem. Quer dizer, o grau maior tá valendo aqui também. Tá bom? Ok. Tudo bem? Vamos Sim. lá? Vou parar a gravação aqui e a gente já tem parte do que a gente